Bom dia de novo, meus queridinhos dos sétimos anos. Mais uma vez é um prazer estar com vocês nessa manhã do dia 9 de novembro. Sejam bem-vindos ao nosso segundo momento do dia, o nosso segundo momento da semana da aula de inglês, tá? Nós tivemos o primeiro momento e agora estamos dando início ao nosso segundo momento. Meus amores, não esqueçam que a partir de amanhã o nosso encontro vai ser presencial, ou seja, a gente vai se ver. A gente não vai poder estar aqui agarrados, como eu queria que estivéssemos, né? Dando muitos beijinhos, beijinhos, mas a gente vai poder estar se vendo. E isso também é um motivo de muita alegria. Não esqueça de falar com o papai e com a mamãe, para dar o feedback à Isabel, para saber se vocês vão voltar ou se vocês vão ficar com as aulas online. Ou seja, a gente vai trabalhar agora com o sistema híbrido. O que é isso, tia Adriane? É de comer? Não, gente. O sistema híbrido é o seguinte: tanto tem a aula presencial, tá? A gente lá se vendo na escola, aquela delícia, ou também tem a aula online. Esse é o sistema híbrido, que graças a Deus, a partir de amanhã, a gente vai começar a trabalhar com ele, tá? Então, hoje é a nossa última aula só online. Olha que bacana, gente. Muito obrigado aí por vocês serem tão maravilhosos e não terem desistido, tá certo? Agradeça aos papais. Eu já falei isso na primeira aula, mas eu tenho que repetir agora na segunda aula. Agradeça aos seus pais por continuarem investindo aí em vocês, tá certo? Garanto que o retorno vai ser muito promissor. Vamos continuar, meus bonitos, minhas bonitas. Nós precisamos continuar a nossa revisão, certo? Se vocês quiserem depois os slides dessa nossa aula, eu vou postar também para vocês, é só me avisar. E também a nossa aula gravada para você poder assistir de novo e tirar todas as dúvidas. E outra coisa, vocês sabem que eu estou aqui a semana toda, tá certo? Para dar um suporte a vocês. Se vocês estiverem estudando, tia Adriane, eu não entendi esse assunto, você pode me ajudar? Claro que eu posso, meus amores, obviamente. Se no momento eu não responder é porque eu estou dando aula, certo? Tia Adriane trabalha em 3 escolas, eu estou dando aula, tá? Mas depois, com certeza, eu vou poder lhe ajudar. Bora lá? Deixa eu continuar aqui compartilhando com vocês o nosso slide da nossa revisão. Deixa eu compartilhar aqui com os meus amores isto. Eu vou deixar o slide pequenininho, tá? Porque aquela janela abençoada, que eu não posso falar outro nome, aquela janela, ela acaba com a minha vida. Então, ela fica na frente do texto. A gente vai deixar assim, que é mais bonito. Gente, tia Adriane estava falando o quê? Que o simple present, ele é um dos tempos verbais em inglês. Tá certo? Existem muitos tempos verbais em inglês. E o simple present, ele é utilizado quando a gente vai fazer frases no presente. Frases de ações cotidianas, frases de ações repetidas, frases de verdades universais. Bom, eu trabalho no Antônio Burgos. Claro, é uma frase que acontece na minha vida, certo? Eu realmente trabalho lá, então eu posso construir uma frase utilizando o simple present. Beleza. O simple present é simples, desde que você não faça frases utilizando 3 sujeitos. Sujeito he, que significa ele, sujeito she, que significa ela, e sujeito it, que é usado para coisas, objetos e animais. Tá? Tudo bem. Nesse caso, quando você vai construir frases com esses sujeitos, nós precisamos acrescentar alguma coisa ao nosso verbo. Tá, tia Adriane, por quê? Já expliquei também, porque é uma regra da língua inglesa, certo? Do mesmo jeito que a língua portuguesa tem suas regras e suas peculiaridades, a língua inglesa também tem as suas regrinhas. Beleza? Vamos continuar. Gente, olha só. Entretanto, a terceira pessoa do singular, he, she, it, tem necessidade de um acréscimo, tem necessidade de algo a mais na sua palavrinha. Exemplo, olha esses 2 exemplos que tia Adriane colocou aqui, gente. O verbo drink, atenção, tá? O verbo drink significa beber, ok? O verbo drink significa beber. Mas se tia Adriane for fazer assim, ó, eu bebo água todo dia.
eu, drink water every day. I drink water every day. Eu bebo água todo dia. Ótimo. Mas se eu for dizer o seguinte, ela bebe água todo dia, aí vai ter uma diferença. Por que vai ter uma diferença? Porque ela é o sujeito she. E quando eu vou fazer frases com he, she, it, tem que acrescentar alguma coisa ao seu verbo. Viadrene, o que é acrescentar? Colocar, encaixar, tá? Vamos lá. Ela, she, drinks. Olha o que aconteceu com o meu verbo drink. Ele recebeu um acréscimo de S. She drinks water after gym. She drinks water after gym. Ela bebe água depois da academia, certo? He drinks wine with his parents. He drinks wine with his parents. Ele bebe vinho com seus pais. Gente, atenção. Se eu fosse dizer assim, ó, deixa eu ver aqui. Você bebe vinho com seus pais. Se eu usasse o sujeito you, tá? Em vez do sujeito he, olha o que aconteceria. Observe. You drink wine with his parents. You drink. Não tinha acréscimo de S nenhum. Se eu fosse dizer eu bebo vinho, I drink wine, também não teria acréscimo nenhum. Se eu fosse dizer assim, nós bebemos vinho, we drink wine, também não teria acréscimo nenhum. Se eu fosse dizer assim, eles bebem vinho, they drink wine, também não teria acréscimo nenhum. Meus amores, o que vocês têm que colocar na cabecinha de vocês é o seguinte, esses acréscimos, eles vão ter que acontecer quando a frase tiver he, she, it. Repita aí comigo. He, she, it. Tem que ter acréscimo no seu verbo, ok? É um detalhe bastante pequeno, mas precisa ser constantemente recordado, pois é muito comum a gente esquecer de colocar esses acréscimos, tá bom? Ô, tia Adriane, a gente só coloca S no nosso verbozinho, é? Não, meus amores. Para complicar, existem 3 tipos de acréscimo, tá certo? 3 tipos de acréscimo. Tem o acréscimo do S, tem o acréscimo do ES e tem o acréscimo do IES. Vala-me Nossa Senhora, quando é que a gente acrescenta essas coisas? Agora, atenção às regrinhas. Observe. Eu pareço uma maritaca, né? Eu falo muito, mas é porque a gente precisa falar. Observe que esses acréscimos são só no he, she, it. He, she, it. Quais são os acréscimos? Então, geralmente, a gente coloca um S. A regra geral diz que a gente coloca um S. Por exemplo, o verbo trabalhar, work. Eu trabalho, I work. Mas se eu for dizer ele trabalha, he works, tá? Eu como, I eat. Ele come, he eats. Eu toco guitarra, I play guitar. He plays guitar. Eu nado, I swim. Ela nada, she swims. Eu escrevo, I write. Ela escreve, she writes. Então, a regra geral diz que você deve acrescentar S. Só que é o seguinte, existem 2 regras específicas, 2 regras diferenciadas. Quais são elas, amores? Primeiro, se o meu verbo terminar com, atenção, viu? Se o meu verbo terminar com O, SH, CH, X, SS e também faltou aqui o Z. Deixa eu colocar aqui, ó. Eita, que Z tão feio, gente. Mas dá para entender, né? Olha só, meus amores. Se terminar com O, SH,
CH, X, S ou Z, a gente não acrescenta só ES. Perdão, a gente não acrescenta só o S. A gente acrescenta ES. Olha aqui, meus amores. O verbo go, ele termina com a vogal O. Então, ele entra nessa regrinha aqui. É coisa bonita que eu fiz agora, hein? Deixa eu apagar, porque esse daqui ficou terrível. Vamos lá, gente. Então, entra com essa regrinha aqui, meus amores. Olha só. Observe. Eu vou, I go, certo? I go. Mas se eu for colocar ela vai, eu colocaria o quê? She goes. She goes. Deixa eu ver meu bate-papo aqui. Não tem nada não, Vinícius. É porque esse slide tinha o TCH, não independe. É terminar com CH, certo? Terminar com CH. Vamos lá, meus amores, continuando. Deixa eu riscar isso aqui. É com CH só. E aqui com Z, não esqueçam, viu? Isso. Gente, o verbo wash, ele termina com CH, certo? Então, na frase com he, she, it, eu acrescento ES. O verbo watch, assistir, termina com esse finalzinho que está dentro da regrinha. Então, eu acrescento ES. O verbo mix termina com X. Então, ele também está com a regrinha aqui do ES. Olha aqui, mixes. O verbo kiss, beijar, termina com S. Está dentro da regrinha também, certo? Eu acrescento ES também. Então, olha o exemplo. Eu beijo meu filho toda noite. I kiss my son every night. Ela beija o filho dela. He kisses her son. He kisses. Então, teve acréscimo de ES. A terceira regrinha e última do Simple Present é a seguinte. Quando eu for escrever alguma frase e ela terminar com Y, certo? E antes desse Y vier uma consoante Y, aí a gente substitui o Y por IES. Exemplo, o verbo estudar, ele termina com Y e antes vem a letra D, que é uma consoante, certo? Então, se eu for dizer assim, nós estudamos, vai ficar da seguinte forma, we study, certo? Sem acréscimo nenhum. Mas, se eu for dizer assim, ela estuda, vai ficar como? She studies. She studies, tá? Vai ter o acréscimo de IES. Eu tiro o Y e coloco IES ao meu verbo. Olha só, eu choro muito. I cry a lot. I cry a lot. Ela chora muito. She cries a lot. Certo? Deixa eu ver aqui. Tá bom por aí, gente. Olha, então, as regras são as seguintes. A primeira é o acréscimo do S, certo? A segunda regrinha, se terminar com O, CH, SH, X, S ou Z, nós acrescentamos ES. E a última regrinha é se terminar com Y precedido de consoante ou consoante mais Y, como é o caso desses verbozinhos aqui, ok? A gente acrescenta IES. Todos esses acréscimos, eu vou repetir, eles são feitos quando você vai construir frases utilizando he, utilizando she e utilizando it, certo? Nunca, nunca, nunca com os sujeitos I, you, we e they. Nunca com esses sujeitos daqui, nunca, certo? Toda vez que você for preencher frases, se você for produzir frases que tiverem esses sujeitos que estão aqui em cima, você não coloca nada. Nada, nada, nada. Por exemplo, we study, they watch, you swim, I fly. Mas se eu for colocar he, she, it,
Aí eu tenho que acrescentar he works, he cries, she spies, she mixes. Ok, meus amores? Certo? Vamos passar adiante para o próximo slide. Atenção, gente, como é que tira isso? Mouse, tá. Vamos lá. Próximo slide. Agora, para dar uma relaxada aí e você também aprender de acordo com o ensinamento de outro professor, certo? A gente vai assistir um vídeo para você entender um pouco mais sobre a utilização do Simple Present. Não saia daí, porque depois nós temos um quiz para responder algumas questões sobre esse assunto, tá bom? Deixa eu desabilitar aqui a canetinha dos meus participantes, que eu havia esquecido. Então, agora a tia Adriane vai colocar o vídeo. Eu gosto muito do ensinamento dessa menina, certo? Ela ensina muito bem. Ela faz parte do English Yourself, tá certo? Ela faz parte do canal English Yourself e ela ensina muito bem. Além dela ser, eu sempre digo, além dela ser muito bonita, ela ensina muito bem e ela é muito simpática. Então, vamos lá, meus amores, vou compartilhar aqui com os meus amores o nosso videozinho do Simple Present com a teacher Lilian Bittencourt. Cadê, gente, o meu vídeo? Não deu certo, deixa eu parar aqui. Deu super errado. Compartilhei coisa errada. Coisas de aula online, né? É assim. Vamos lá. Aê! Olha como ela é bonitona. Atenção, hein? Atenção, amores, muita atenção. Ué? Está... Ah. Gente, agora eu vou para o Simple Present. Um dos tempos verbais mais usados no dia a dia é o presente simples. Ele é usado para falar sobre rotinas, hábitos e coisas que são sempre verdade. Então, se você vai falar sobre a sua rotina, eu acordo tal hora, eu vou para o trabalho às 8, eu almoço 12:30, à tarde eu tenho várias reuniões. Tudo isso que a gente fala da nossa rotina, e a gente fala muito da nossa rotina no dia a dia, é o Simple Present. E ele é um tempo verbal simples, né? A gente tem uma forma na afirmativa que eu vou colocar para vocês, ó, que a gente usa com I, you, we, they. É só usar o verbo. Então, se for eu moro em São Paulo, I live em São Paulo. Agora, com he, she e it, lembrem-se sempre do S no verbo. Guarda. He, she, it no presente. Eu preciso colocar S na afirmativa. Só na afirmativa. Olha que prático. Só na afirmativa. Com he, she, it, eu coloco S, ES. Ou, dependendo do verbo, por exemplo, se é study, a gente tira o Y e fica studies. Se o Y for precedido de consoante. Então, bora olhar aqui como que são as afirmativas. I drive to work every day. Então, eu dirijo para o trabalho todos os dias. I drive to work every day. Frank usually takes a bus to work. Então, Frank normalmente pega um ônibus para o trabalho. Reparem aqui, Frank é ele, né? He. Por isso, a gente usa o takes, porque com he, she e it, na afirmativa, a gente tem que colocar o Szinho no verbo. E na negativa, teacher, como é que eu faço na negativa? Não tem Szinho no verbo na negativa nem na pergunta, é só na afirmativa. Guarda essa dica aí, top tip. Na negativa, a gente vai usar o don't para I, you, we e they. E a gente vai usar o doesn't para he, she, it. Qual foi a pegadinha que eu colocava nos stories, nos quizzes? Colocar S no verbo junto com o doesn't. Não precisa, tá? Então, ó, I don't like to work
overtime. Eu não gosto de trabalhar hora extra. Reparem, em português a gente fala eu não gosto. Um monte de gente quer traduzir I not like. A gente precisa do auxiliar na negativa no presente. Don't ou doesn't. Ok? Então, I don't like to work overtime. E para he, she, doesn't. She doesn't often travel. Ela não viaja frequentemente. Ok? Bora lá? Vamos ver a question agora. Uma coisa incrível do inglês que eu amo de paixão e que serve como uma dica para você forever. Todos os tempos verbais, na pergunta, a gente segue a mesma ordem. Olha que incrível. Então, a mesma ordem que você vai aprender aqui no Simple Present, você vai usar em vários outros tempos verbais. Que é question word. Quando a question word existe. O que é question word, teacher? São todas essas palavrinhas de pergunta. Quem, onde, por quê, o que, qual. Todas essas perguntinhas. What, where, when, why. Então, como que é a ordem das perguntas em inglês? Question word, verbo auxiliar, sujeito e verbo. Sempre assim. Então, ó, repare aqui. Where é uma question word. Do é o auxiliar. You é o sujeito. E live é o verbo. Aqui a gente não tem uma question word. Então, já começo direto no does. Does she play sports? O que acontece com todo mundo que está aprendendo inglês? A gente quer traduzir ao pé da letra. Então, se você vai perguntar para alguém, ela pratica esportes? Ela joga esportes? Você vai falar, she plays sports. Por quê? Porque na question eu preciso de um verbo auxiliar. E ele é para she, o does. Então, does she play? Aí eu não preciso do S. O S é só na afirmativa para he, she, it. Na pergunta não rola S. Does she play sports? Deal? Combinado? Tudo certinho aqui? Bom, gente, olha, então se você puder seguir o canal dela, ela ensina de uma forma muito clara, certo? Tudo bem que na nossa aula remota o slide está pequenininho, às vezes não dá para entender muita coisa, mas o canal dela chama English Yourself, ela ensina muita coisa boa, tanto da parte de gramática, quanto da parte de conversação. Se você quiser aprender frases em inglês, como é que você fala frutas, quando você vai ao supermercado, as gírias, então ela ensina de uma forma muito bacana, tá? Gente, é sempre bom a gente estar assistindo alguns vídeos, tá? Para ver aí a diferença entre as explicações de muitos professores. Às vezes eu ensino de uma forma que você fica com um pouco de dúvida, mas quando você procura um canal no YouTube que tem um outro tipo de explicação, dá para dar uma clareada. Então é importante, meus amores, agora nesse sistema que a gente está tendo, você procurar sempre outros canais, você procurar sempre outras formas de estudo, beleza? Então, o canal dela é English Yourself. Eu vou colocar aqui que Davidson pediu para que eu escrevesse English Yourself. É muito bom. Eu sigo ela já há um tempo. Eu sigo ela, não. Eu a sigo já faz um tempo. Tá bom? Tá aí, gente, no privado não, no bate-papo. Meus amores, agora o que vai acontecer? Vocês viram aí que a questão do Simple Present, eu preciso de acréscimos. Não foi isso que deixou bem claro? E a gente viu também que esses acréscimos, eles só podem ser feitos quando o meu sujeito for he, she, it. Também foi claro isso, né? E a gente viu também que esses acréscimos, de acordo com a professora do English Yourself, esses acréscimos só podem ser feitos na forma afirmativa. O que é a forma afirmativa, amores? Eu bebo água. Você assiste aula todo dia? Minha mãe vai para a academia 3 vezes por semana. São frases afirmativas. Nessas frases afirmativas, quando o sujeito for he, she, it, você precisa colocar acréscimos. Tá bom? O que vai acontecer agora, amores? Atenção.
a gente vai fazer um quiz, tá? O que é um quiz? É um jogo de perguntas e respostas sobre esse assunto. Então, eu gostaria que você anotasse as suas respostas aí e depois você também explorasse esse site, tá? Esse site, ele chama Racha Cuca. É o quê, tia Adriane? É, gente, é desse jeito mesmo. Racha Cuca, tá bom? E o bom, galera, desse site é que ele não tem só para inglês. Ele tem para todas as disciplinas. Então, se você quiser fazer um quiz sobre... Se você quiser fazer um quiz de história, vai ter. Se você quiser fazer um quiz de português, vai ter também, certo? Olha aqui, Tiedrene está compartilhando com vocês esse site chamado rachacuca.com.br. Se vocês quiserem abrir aí, quem tiver com o computador, né, que pode abrir várias telas, se quiser abrir também aí e acompanhar, chama-se Simple Present -1, certo? rachacuca.com.br/quiz. Então, você pode brincar, você pode fazer quiz das disciplinas, não só da disciplina de inglês, mas de outras disciplinas também. Você pode fazer quiz sobre bobagem, tá? Eu conheço o que da Frozen. Tem também esses quiz bem bobinho, onde você responde também esse tipo de jogo, tá certo? Então, é um site também muito bom, onde você brinca, né? E também você pode aí responder as questões da sua disciplina preferida ou da disciplina que você precise na hora. Vamos lá? Vamos responder esse quiz aí com a tia Adriane? Ah, que bom, Vinícius. Vinícius está dizendo que Mazé já mostrou esse site para a galera da tarde. Ótimo. Que bom, que bom. Fico feliz em saber. Tá? Então, vamos responder esse quiz com a tia Adriane. Deixa eu tirar o bate-papo aqui um pouquinho só para a gente responder. Questão 1, amores. Vamos lá comigo. Questão 1. Eu vou responder aqui com vocês ao vivo, tá? Se eu errar, errei. Ah, professora, a senhora não erra não, que a senhora é professora. É o quê? Nós não somos perfeitos, né? Nós também temos nossas dúvidas. Nós estamos numa eterna aprendizagem. A verdade é essa. Gente, na frase does she, aí tem um espaçozinho, to play soccer. A forma verbal que preenche corretamente o espaço é... Aí eu tenho o verbo like, eu tenho liked, eu tenho licking, eu tenho loves e eu tenho loving. E aí, gente, eu quero que você veja o seguinte. Aí eu tenho uma frase interrogativa do Simple Present, aonde eu tenho o auxiliar does. Esse does é o auxiliar da pergunta, da frase interrogativa. E ele é utilizado antes do meu sujeito. Does she... Só que quando eu uso esse auxiliar does, tá? Quando no Simple Present tem uma frase interrogativa ou negativa, o meu verbo fica no estágio normal. Ele não tem acréscimo. O acréscimo é só na afirmativa. Remember this. Lembre disso, tá? Então, vamos lá. Ela gosta de jogar futebol? Tá faltando uma interrogação aqui, tá, galerinha? Uma interrogação aqui. Does she... Qual seria a opção correta? Coloque no bate-papo aqui para mim, por favor. Qual é a sua opção correta em relação... José Vinícius já colocou a opção dele. Quem mais? E aí, meus amores, como é que ficaria essa parte? Vamos lá com a tia Adriane. Só Vinícius que vai colocar a participação dele, é? Cadê os meus amores dos 7º anos? Todo mundo ficou sem escrever, sem digitar. Gabriel Sostnes colocou também a participação dele. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Olha só, meus amores, atenção. Um detalhe importante que vocês não prestaram atenção. Quando eu uso does, tá certo? Na interrogativa, não precisa de acréscimo ao meu verbo. Então, não seria loves. De jeito nenhum, não seria loves.
Não seria liked. Toda vez que tem ED é passado. Não seria ing. Ing é present continuous. Não bote nome, não é hora ainda. Tá bom? Certo? Nem loven. Então, não teria acréscimo. O acréscimo é só na afirmativa. Aqui eu tenho uma frase interrogativa. Então, seria o quê, amores? Seria like. Does she like to play soccer? Ela gosta de jogar futebol? Vamos para a segunda questão. Deixa eu baixar aqui. Oh, Jesus. Jesusinho. Vamos baixar aqui. Todas as frases estão gramaticalmente corretas, exceto... Gente, qual dessas frases está errada? Coloque no bate-papo. 1, 2, 3, 4 ou 5. Coloque aí no bate-papo. Qual dessas frases está gramaticalmente errada? E aí? Frase 1, frase 2, frase 3, frase 4 ou frase 5? Olha a galera colocando aqui 3, 3, 2, 3. E aí, meus anjos? Vamos analisar? Does, interrogativa, she, certo? Does vem antes do she. Verbo sem acréscimo, tá correta. It does not, sujeito negativo, does not rain sem acréscimo, correta. You is, pelo amor de Deus, gente, you is não existe, é you are. You are. Essa é a frase errada. They speak 5 languages. Bom, eles falam, não tem acréscimo, tá correto, porque o sujeito não pediu. I live with my mom. Não tem acréscimo, porque o sujeito não pediu. Então, a frase errada é essa. Vamos para a próxima. Vamos lá. A alternativa que possui apenas verbos no simple present é... E aí, meus amores? Qual dessas alternativas? Coloque no bate-papo só a primeira palavra, que eu sei qual é a resposta, né? Play, kisses, won. Spoke, moved, starts. Rains, no, loves. Can, played, had. Kicked, believed, stopped. E aí? Lembra dos acréscimos do simple present. Só é o acréscimo de S, ES ou IES. Qual dessas informações tem os acréscimos necessários? Geise já está colocando, Elô também, Davidson também. E aí, amores? E aí? Vinícius também, David também. Vamos analisar os verbos. Olha só. Play, tá certo, não tem acréscimo. Kisses tem um acréscimo de ES, certo também. Mas won, esse verbo aqui está no passado, venceu. Não é. A gente não está falando de passado, estamos falando de presente, né? Primeira opção, errada. Segunda opção, spoke. Passado do verbo falar, falei. Moved, passado do verbo mover. Starts, tem um acréscimo de S. Então, essa daqui está errada porque tem 2 verbos no passado. Terceira opção. Muito bem, Livinha. Terceira opção. Rains, acréscimo de S. Beleza. Know, o verbo saber, sem acréscimo. Beleza. Loves, o verbo amar com acréscimo de S. Certinho. Can, presente. Beleza. Played, toda vez que você vê ED é um verbo, ele está no passado. E had é passado também. Quarta opção, não vale. Última, ED no verbo, ED no verbo, ED no verbo. Passado, não voga. Então, a opção correta é rains, know e loves. Vamos lá. Vamos lá, quarta questão. Aí quem tá vibrando aqui é Vinícius. Vamos lá. Tem nada não, linda. A gente tem que tentar, tá certo?
Tem palavrinhas nessa questão 3 que vocês não conhecem, então não tem como você se cobrar que você está errando. Bobagem, tá bom? Vamos lá, meus anjos. O verbo have, conjugado na terceira pessoa, se torna... Meus amores, olhem. O verbo have é uma exceção da regra do simple present. Ele, quando eu vou construir frases utilizando he, she, it, ele é escrito dessa maneira, has. Por exemplo, o verbo have significa tem. I have a good life. Eu tenho uma boa vida. Ela tem uma boa vida. She has a good life. Tá bom? Vamos passar adiante aqui. Questão 5. Complete a frase, deixa eu colocar aqui. Complete a frase abaixo com a forma verbal adequada. Birds. Birds significa pássaros, tá? Birds significa pássaros. Essa frase tem que ficar o seguinte: pássaros voam muito alto. E aí, qual dessas opções seria o verbo voam? Lembrem-se que ing significa voando. Entendeu, David? Eu quero a palavra voam. Fly. Toda vez, David, que tiver uma palavrinha, num verbo, o ing no final dela, significa que a ação está acontecendo. Então, por exemplo, I am flying. Eu estou voando, tá? I fly every weekend. Eu voo todo final de semana, certo? Então, quando tem ing, é que a ação está acontecendo. É o present continuous. Não tem nada, amor. Só para lembrar aí, tá? São muitos tempos verbais, a gente se confunde. Opção correta, fly. Birds fly very high. Os pássaros voam muito alto. Não se preocupem com o nome, ainda tem tempo. Vamos lá. Do e does atuam como verbos auxiliares da forma interrogativa. Vamos para o próximo. Na música Love Yourself, Justin Bieber comete um erro gramatical para não atrapalhar... Deixa eu ver, para não atrapalhar o quê? O ritmo da música na seguinte frase. My mama don't like you and she likes everyone. Esta frase correta seria... Gente, olha, a gente vai parar por aqui. Por quê? Porque só temos 1 minuto e 20 de aula. Coloque seu nome e a série no bate-papo, por favor. Coloque aí para a tia Adriane, por favor, nome e série no bate-papo. E não esqueçam que amanhã a gente tem o retorno das nossas aulas presenciais, tá bom? Mas é um retorno de forma gradativa. Bom dia, mamãe de Ana Sofia. Bom dia, mamãe de Gabriel. Obrigada pela parceria, viu, gente? Vocês são fantásticas. Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Gente, não esqueçam de dar um retorno para a Isabel em relação à sua volta presencial ou à sua volta só online. Eu estou muito ansiosa para ver vocês amanhã, tá certo? Eu espero que vocês tenham aulas maravilhosas hoje. Aproveitem as revisões. E amanhã a gente vai continuar com esse assunto e outro também, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores. Amo vocês, não vejo a hora de ver vocês amanhã. Lembrando que a gente não vai poder estar se beijando, é uma pena. Mas a gente vai pelo menos estar se vendo, tá? Se beijando através do cotovelo por enquanto. Quando passar essa pandemia, a gente dá muitos e muitos beijinhos. Fiquem com Deus, até amanhã. E utilizem aí o quiz Racha Cuca para vocês explorarem outras disciplinas também.